Irmãos, esse culto de Sexta-feira Santa ele é sempre um culto temático, porque ele envolve uma das histórias mais emocionantes, uma das histórias que tem o maior significado, principalmente para o seu povo. E inúmeros cristãos de inúmeras partes do mundo, hoje eles comemoram esse dia. E como eu disse aqui logo no início, é a única religião que comemora a morte do seu mestre. Isso tem um significado maravilhoso, irmãos, maravilhoso, porque hoje aconteceu um dos maiores eventos de toda a história da humanidade. Um dos maiores eventos de toda a história da humanidade. Ele não é apenas um símbolo religioso. Ele não é apenas um evento histórico. Mas é um lugar onde a justiça de Deus foi satisfeita, a ira de Deus foi derramada e o amor de Deus foi revelado profundamente pela sua criação. Um grande pastor e teólogo chamado John Stott, ele faz um comentário maravilhoso, onde ele fala que a cruz é o único lugar onde podemos ver simultaneamente, ao mesmo tempo, a seriedade do pecado. Como o pecado é algo extremamente sério, como o pecado é algo destrutivo, como o pecado corrompeu toda a raça humana. Revela a seriedade do pecado, mas ao mesmo tempo ela revela o profundo amor inabalável do nosso Deus soberano. Como Ele amou a sua criação, a ponto de entregar o seu único filho para salvá-la. Hoje, irmãos, ele é um sermão temático, onde nós vamos contemplar as 7 palavras de Cristo na cruz. As 7 palavras onde Jesus Cristo manifesta o seu amor, a sua misericórdia e mesmo na cruz o seu cuidado. E o que nós vamos ouvir, irmãos, não só simplesmente palavras ao vento, mas a gente vai ver o próprio Evangelho aonde Cristo prega sendo crucificado, onde nós vemos o amor incomparável de Deus. Um dos pontos mais interessantes que o evento da crucificação, principalmente pelos romanos, é um dos eventos mais cruéis. E ele chega a ser de uma forma tão cruel, que ele acontece de uma forma lenta, uma forma humilhante e uma forma pública. Naquele tempo, os condenados à cruz, eles eram expostos nu, rejeitados e esmagados. E é exatamente ali que nós encontramos o Filho de Deus. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13, a Bíblia diz que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Cristo se fez maldição por nós aquele dia, aonde Ele carrega a sentença de um condenado ao inferno. E nós vemos essas palavras fantásticas na cruz, justamente para que nem eu e nem você soframos
essa condenação eterna e esse afastamento eterno de Deus. Quando nós olhamos esse contexto histórico da crucificação, nós vemos que nada disso foi um acidente, irmãos. Nada disso. Desde o Éden, Deus já havia prometido um redentor. Em Gênesis 3, capítulo 15, e nasceria um de mulher que pisaria na cabeça da serpente. Não foi por acaso. Não foi por acaso que Isaías declarou: ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelo nosso pecado. Não foi por acaso que Davi profetizou no Salmo 22: transpassaram minhas mãos e os meus pés. Nós vemos, irmãos, que na cruz todas as promessas de Deus encontram o seu cumprimento em Cristo. Aquilo que Deus havia prometido nos patriarcas, nos profetas, nos livros históricos onde relatam, nos profetas maiores e nos profetas menores, tudo aquilo que Deus havia prometido sobre um redentor, sobre realmente um rei, e um rei sublime, um rei eterno, ele estava cumprindo em Cristo Jesus. O Messias havia chegado e o seu próprio povo havia rejeitado. Aquele povo que carecia e pedia um Salvador, aquele mesmo povo que clamava, pedindo justiça, porque não aguentava ficar nas mãos de outros povos, de outras dinastias, como vemos Babilônia, persas, gregos e romanos, aquele mesmo povo que pediu uma libertação. Quando o Messias chega para libertá-los, esse mesmo povo não reconhece o seu Salvador e ainda pede para crucificá-lo. O mesmo povo que aguardava e ansiava o cumprimento dessas promessas é o mesmo povo que, ao ver Cristo, pede: crucifica-o. É o mesmo povo que rejeita todos os seus ensinamentos. É o mesmo povo que nega a sua graça, a sua divindade. É o mesmo povo que chama Cristo de endemoniado, sendo ele vindo da parte do Pai de Deus. Esse é o mesmo povo. Um povo aonde Deus manda Cristo para o cumprimento dessas promessas, e tudo isso, irmãos, tudo isso para o cumprimento desse propósito, nós vemos o seu povo negando, cuspindo e escarnecendo de Cristo. Quando nós olhamos para essas 7 palavras na cruz, elas têm um significado muito especial em cada uma delas. Um significado profundamente teológico. Um significado onde mostra o caráter de Deus, como Deus trata na situação. A primeira palavra que Cristo fala, uma das primeiras palavras dessas 7 é: Pai, perdoa-lhes. Lucas 23, 34. Você repara bem que Cristo, mesmo sendo crucificado, Ele está orando. E Ele está orando não por Ele, por si mesmo,
Ele está orando pelos seus algozes, Ele está orando por aqueles que pediram a sua condenação, Ele está orando por aqueles que o rejeitaram, humilharam, Ele está orando por aqueles que estão escarnecendo dele na cruz. Ele está intercedendo, pedindo que o Pai não impute esse pecado a eles. Isso não é apenas compaixão, irmãos. Isso é a graça soberana de Deus sendo manifestada. Aquele favor imerecido que nós não merecíamos, mas Deus faz esse favor por nós, sem pedir absolutamente nada em troca. Esse povo não estava buscando perdão. Eles não estavam buscando perdão dos seus pecados. Muito pelo contrário, eles estavam zombando de Cristo e do seu sofrimento na cruz. Cristo em meia dor revela um coração disposto para salvar até os mais indignos, até os piores seres humanos. Cristo estava disposto. Ele está pedindo para que o Pai o perdoe. Irmãos, você tem dificuldade em perdoar? Siga o exemplo de Cristo. Ele estava sendo crucificado e ele iria morrer através dessa crucificação, e estava rogando ao Pai que perdoassem eles. Por que nós temos dificuldades de perdoar e nos libertar do nosso passado? Mesmo sendo crentes, mesmo conhecendo a palavra de Deus, e nós temos correntes e bolas de ferro amarradas nos nossos pés, que não nos deixam prosseguir livremente em Cristo Jesus. Cristo estava perdoando aqueles que iriam matá-lo. E você, por causa de duas palavrinhas que o irmão falou diferente, você não olha mais nem na cara dele. Difícil, né, irmãos? Ele estava perdoando as pessoas que queriam a sua morte. Tanto queriam como fizeram. Por que, irmãos, nós temos tanta dificuldade? E se nós temos essa dificuldade, nós temos que olhar justamente para a cruz. É justamente para a cruz. A cruz é o exemplo de perdão, graça e misericórdia de Deus para conosco. Olhe para a cruz se você tem dificuldade. Não carregue essas algemas e essas bolas de ferro que te aprisionam. Olhe para a cruz, siga o exemplo de Cristo Jesus. Coração piedoso e disposto a perdoar. A segunda palavra se encontra em Lucas 23:43. Hoje estarás comigo no paraíso. Jesus está falando isso para um criminoso que realmente era culpado da sua sentença, que realmente sofreu a condenação justa pelos seus crimes, diferente de Cristo. Mas algo acontece maravilhosamente. Ele reconhece que aquele homem que estava lá no meio não era para estar lá. E ele fala: nós somos condenados porque merecemos, mas você não. Ele reconhece, ele crê
que somente Ele poderia salvá-lo naquele momento. Aquele homem não foi batizado, aquele homem não fez profissão de fé. E ele foi salvo por Cristo Jesus. A graça e a misericórdia de Deus vão muito mais além daquilo que nós possamos imaginar, daquilo que nós achamos que realmente ela é. Ela é muito mais profunda, muito mais intensa e muito mais densa daquilo que nós podemos imaginar. Aquele homem creu que somente Cristo poderia salvá-lo. E qual é a resposta que Cristo dá para ele? Hoje, ainda hoje, e não é amanhã e nem depois, é hoje. E não é depois de alguma obra boa que você possa fazer. Ele está falando, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Martim Lutero, ele fala, este homem não apresentou méritos. Ele não conseguiu apresentar que houve uma mudança, ele só apresentou arrependimento e fé. E apenas isso foi suficiente para que ele entrasse no reino. Ele reconheceu que existia um Salvador naquele momento que poderia salvá-lo da condenação eterna. Não da condenação dos homens, mas da condenação eterna. Por isso que nós cremos que a salvação é somente pela graça mediante a fé. Aquele homem acreditou piamente que Cristo poderia salvá-lo. A terceira palavra está em João, capítulo 19, no versículo 26 ao 27. Eis aí o teu filho. E quando nós olhamos essa frase, Jesus está falando, eis aí o teu filho. Ele está falando para sua mãe, Maria. Mesmo no sofrimento, Jesus está cuidando. Ele olha para sua mãe e ele provê o cuidado. João, toma conta da minha mãe. Ele proveu o cuidado, mesmo diante da morte, no meio de tanta dor e sofrimento, Ele está cuidando. Isso nos ensina uma verdade maravilhosa. A verdadeira espiritualidade não ignora o cuidado prático. A verdadeira espiritualidade não ignora o cuidado prático. Nós podemos ver inúmeros crentes que se dizem ultra espirituais e vestem uma capa como se fossem grandes religiosos, onde eles falam palavras que eles acham que estão cuidando do rebanho ou do povo, mas na prática isso é tudo mentira. Mesmo em meio ao sofrimento, Jesus está cuidando. Um grande pastor chamado John Boyce, ele é diagnosticado com câncer, sabendo que não existe possibilidade nenhuma de cura. E ele reúne o concílio da igreja, os presbíteros, e ele dá essa notícia. E aí prontamente a igreja fala, não pastor, nós vamos orar pela sua cura. E John Boyce fala, não ore pela minha cura. Ore para que a graça de Deus seja manifesta, que a igreja continue firme e que eu possa cumprir a minha missão até o último dia.
E esse pastor morre e ele deixa um legado fantástico na igreja aonde ele é. Aquele pastor estava preocupado com o rebanho. E ele pediu: não orem pela minha cura, orem para que Deus providencie todas as coisas, um bom pastor para ficar no meu lugar. Ele está preocupado com o rebanho, não com a vida dele. Jesus mostra cuidado na cruz para aqueles que são seus, para os seus íntimos. Cuidado prático, irmãos. Cuidado prático. Não simplesmente no campo das ideias, não simplesmente só no campo das palavras, mas um cuidado real e prático das coisas. Quarta palavra. Deus meu, Mateus 27, 46. Deus meu, por que me desamparastes? E esse é o clímax, irmãos. Esse é o maior clímax, irmãos. Deus meu, por que me desamparastes? Ali Jesus estava sofrendo realmente um abandono. Ele estava sofrendo que realmente um pecador que seria condenado à morte eterna e ficaria separado eternamente de Deus, Jesus estava sentindo isso. Jesus estava sentindo isso. O que é ficar eternamente sem comunhão com o Pai. E é isso que os condenados eternos irão sentir. A ausência eterna de Deus. Isso é insuportável. E Jesus clama isso. E ali nós vemos que o Filho é abandonado, não no sentido de separação da Trindade, mas no sentido de sofrer aquilo que um condenado sofreria. No sentido de experimentar a ira de Deus contra o pecado. Essa ira que era para ser descarregada na gente, ela foi totalmente descarregada no Filho, em Cristo, para punir os pecados. Ele está carregando o seu pecado, o meu pecado, e o pecado de todos aqueles quem por ele morreu. Na cruz, Cristo foi tratado como culpado para que fôssemos tratados como justos. E é essa morte que nos justifica perante ao Pai. Justificação pela fé. É onde a morte de Cristo é imputada em nós e Deus nos declara justos. Nós não entramos no céu pelos nossos méritos, irmãos, mas sim pelos méritos de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. As nossas vestes são sujas e nós entramos com as vestes de Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é a coisa mais profunda da graça de Deus. Deus está declarando você justo porque alguém inocente sofreu o peso da culpa do seu pecado. Já imaginou isso? A quinta palavra. Tenho sede. João 19, 28. Tenho sede. Jesus ali, no alto da cruz, começa a sentir sede. Dor real, sofrimento físico real. Ele não é um salvador distante, irmãos. Ele é um salvador que sofreu. É um homem de dores. Um Deus que se fez carne para sofrer todas as dores que um homem sofre. Dores físicas.
sentiu sede, sentiu abandono, sentiu dor na hora de partir. Essa dor foi real, irmãos. Essa dor não foi ilusória. Ele sofreu como qualquer um de nós sofreria nessa condenação. A sexta palavra, João 19:30, está consumado. E essa palavra no grego, ela significa tetelestai. E tetelestai no grego, ela tem alguns significados, irmãos, maravilhosos. É como se alguém adquirisse um terreno e quando ele pagasse esse terreno, ele falaria: tetelestai, está pago. Tetelestai é usada também, irmãos, quando um pai dá uma ordem para um filho, esse filho cumpre essa ordem e ele vai até o pai e fala: tetelestai, pai, eu cumpri aquilo que o Senhor me pediu. Foi exatamente isso que Cristo fez. Ele cumpriu. Está pago. A dívida do pecado está paga. Não foi de maneira parcial, não foi de maneira provisória, foi de maneira completa e eficaz. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá no livro de Romanos, se não me falha a memória, no capítulo 8, logo no início: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe por que você não é condenado para o inferno? Porque a sua dívida está paga na cruz. Ele morreu por você. A sua dívida está paga na cruz. Tetelestai. Pai, eu cumpri aquilo que o Senhor me ordenou. Eu fiz aquilo que o Senhor me pediu. Eu fiz aquilo no qual eu nasci e fui designado para fazer. Eu cumpri, Pai, aquilo que o Senhor me pediu. A dívida do pecado está paga. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A dívida está paga. Nada pode ser acrescentado à obra perfeita de Cristo. Absolutamente nada, irmãos. Não precisa de exatamente nada para essa obra, porque a obra dele foi consumada de maneira perfeita. Nós temos que parar de tentar contemplar a nossa salvação. Cristo já fez isso. E como homens e mulheres salvas por Cristo Jesus, nós temos que manifestar esse amor e esse poder, sendo verdadeiros discípulos, continuando a missão do Mestre. Discípulos fiéis. Lucas 23:46. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Entrega total. Confiança absoluta que a obra da redenção estava feita. Mesmo na morte, Cristo confia no seu Pai, que o traria de volta e o ressuscitaria para a glória dele. A obra está consumada. E o que nós devemos fazer, Ricardo? Essa mensagem da cruz, ela é tão profunda, irmãos, que ela nos leva ao arrependimento, ela nos leva à crença do Evangelho e nos leva a descansar totalmente na obra consumada de Cristo Jesus. Hoje nós conseguimos descansar. Por isso que a Bíblia fala que agora nós temos paz com Deus.
Ele nos reconciliou na cruz com o Pai. A dívida que nós tínhamos com o Pai foi paga. E hoje nós podemos descansar. E como a igreja deve reagir a isso? A essa morte expiatória de Cristo? Irmãos, nós devemos pregar o Evangelho todos os dias da nossa vida, para os nossos amigos do serviço, para as pessoas que nós encontramos, para as pessoas que abrem uma pequena brecha de comunicação e anunciemos o Evangelho, que a gente viva realmente essa obra da cruz. Existem crentes muito preocupados com a salvação. Irmãos, se você crê em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para você. A obra está consumada. O crente verdadeiro não perde a salvação. Isso é a segurança da obra de Cristo. Porque se dependesse da gente, a gente já tinha perdido. Mas a obra de Cristo depende dele. Por isso que a Bíblia fala que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la em nossas vidas. É por isso. E a sua vida e a vida da igreja deve ser centralizada em Cristo Jesus. Ele morreu, ele se entregou, e ele venceu a morte, e ele ressuscitou. A cruz, irmãos, para aqueles homens, parecia uma derrota. Mas para Deus era uma grande vitória. Vitória sobre o pecado, vitória sobre o tentador, vitória sobre Satanás, vitória sobre a morte. Charles Spurgeon, ele fala uma frase fenomenal, ele fala: Cristo não morreu como um mártir, morreu como substituto, porque aquela condenação era nossa, e ele pagou o preço dessa condenação. Hoje, irmãos, a cruz de Cristo ainda nos chama. A cruz de Cristo ainda nos chama. A cruz de Cristo ainda nos salva. A cruz de Cristo ainda nos transforma como filhos do Deus Altíssimo. Então, irmãos, nessa sexta-feira santa, que a gente possa refletir sobre essas 7 palavras da cruz. A gente possa refletir esse verdadeiro amor de Deus que Ele tem por nós. Que a gente possa realmente acordar de um estado de comodismo em nossas vidas e nos dedicar mais à obra de Deus. Que a gente possa falar como Isaías falou no capítulo 6, no versículo 8: eis-me aqui, Senhor. E Isaías se achava um dos maiores pecadores. Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, o meu povo é um povo de impuros lábios. E o anjo toca, purifica os seus lábios, e ele fala: quem enviarei? E Isaías fala o quê? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que a cruz possa reacender o chamado da sua vida. Que a cruz possa despertar em você desse sono profundo de comodismo. Que a cruz possa nos acordar e nos transformar todos os dias em melhores crentes, melhores pais, melhores filhos, melhores empregados, melhores funcionários, para que a sociedade sofra esse impacto da cruz e saiba que nós servamos a um Deus vivo, que nós servamos a um Deus verdadeiro e nós servamos um Deus transformador, um Deus que nos amou profundamente a ponto de entregar o seu Filho, porque Deus amou a sua criação e tem prazer nela. Vamos orar? Papai querido, eterno Deus, muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Obrigado, Senhor Jesus, por essa obra maravilhosa, por essa obra, Senhor Jesus, que nós somos pecadores indignos, Deus, pecadores falhos,
Tem misericórdia de nós, Senhor. Que a gente possa reconhecer a grandeza desse Deus tremendo. Reconhecer que Deus realmente nos ama. E que realmente Ele tem prazer em ter comunhão conosco. Um Deus de amor que entrega o seu Filho. Para que a gente também possa ser adotado, sermos filhos de Deus. Isso é maravilhoso. Obrigado, Senhor Jesus, por essa graça maravilhosa que é manifestada na cruz. Obrigado, Senhor Jesus, por ter sofrido em nosso lugar, por ter sofrido fisicamente, por ter sofrido sentimentalmente pelo abandono. Obrigado, Senhor Jesus, por estar ali, Deus. Essa foi a maior prova de amor de todos os tempos e de toda a humanidade. Um pai que entrega o seu filho para morrer no lugar de pessoas injustas, pessoas mesquinhas, avarentas. Mas o Senhor amou. O Senhor amou a sua criação. O Senhor amou aqueles que são dele. O Senhor amou e teve prazer em resgatá-los. Que a gente possa olhar a cruz e ver que a cruz não é um sinal de derrota, um sinal de morte, mas a cruz é um sinal de vida e de vida eterna conquistada por Cristo Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com você, siga o nosso perfil para receber uma dose diária de fé e esperança. Compartilhe a verdade com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deus te abençoe.